por Elas, a mulher em primeiro lugar. Boa tarde, é sempre maravilhoso estarmos juntas de novo aqui na Rádio Contemporânea 990 AM, com o programa Elas por Elas. Queremos agradecer o convite do pastor Maurício Albuquerque para estarmos aqui. Durante os próximos programas, estaremos eu e a querida Isis Regina apresentando o programa Elas por Elas. Nossa amiga volta em breve. Boa tarde, Isis. Boa tarde, Eliana. Boa tarde às nossas convidadas queridas de hoje. A você que sempre nos precedia ouvindo essa programação. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui, porque cada programa sempre aborda um tema esclarecedor e sempre emite a opinião de mulheres que fazem a diferença através dos seus trabalhos, de suas responsabilidades, de sua vida, expressando algo que é verdadeiro, né? Isso é tão gostoso no dia de hoje, tão importante. A gente ter um espaço onde a verdade aparece tão claramente, né? Amém, amém. E eu quero lembrar que você que está aí nos ouvindo, desde já, anote o nosso telefone, que é o 2582-0990, para que você possa estar participando conosco também, emitindo a sua opinião, porque o tema de hoje, eu acredito que todo mundo conheça e deva ter uma experiência direta ou indiretamente ligada a esse assunto, que é o fake news, né? Com Fake news, certeza. a gente sabe que é um tema que vai mexer com muita gente. Mas antes de apresentarmos aqui as nossas convidadas, eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia que diz assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Jeremias 7, versículo 8. Isso é muito forte e verdadeiro. E durante o conteúdo desse programa, né, minha amiga Eliana, nós vamos estar distribuindo este assunto com tamanha riqueza. Eu espero que esclareça e ajude a todas as pessoas que, como nós, somos revoltadas contra essa onda de fake news que tem movimentado o nosso país, tem movimentado o mundo, tem atingido pessoas e vitimizado dentro da sociedade. Nós temos por obrigação trazer essa boa consciência. Com certeza, né? Isis. Então, as nossas convidadas ilustres de hoje, temos aqui a nossa amiga Helenice Rita, que eu quero dar assim um super boa tarde, formada em Direito, MBA em Direito Tributário pela FGV, fazendo pós-graduação em Direito Público, Polícia Civil por 30 anos, aposentada em novembro de 2017, com certeza, com uma excelente carreira. Seja muito bem-vinda, viu? Amém, obrigada. É um grande prazer estar aqui novamente, rodeados de amigos, e espero contribuir bastante. Com E também certeza. aprender bastante. Todas nós, né? E agora eu quero também apresentar a nossa querida Georgiana Guille, que é jornalista, assessora de comunicação integrada em marketing, produtora cultural e de eventos políticos e corporativos e escritora com 3 livros publicados. Bem-vinda, minha querida. Oh, minhas lindas, muito obrigada. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu quero agradecer a vocês, né, por estar fazendo parte de um tema de tamanha relevância, né? E nesse programa que é sensacional. Amei! Tudo de bom, né? Obrigada, linda. Agora vamos também conhecer hoje a nossa convidada, que é a Rosângela Soares Viana, pastora Rosângela Soares Viana, jornalista, pós-graduada em docência do ensino superior, teóloga e professora de teologia, formação integral, e ela está aqui para compartilhar conosco sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda, pastora. Boa tarde, Isis. Boa tarde, Eliana, Georgiana. Boa tarde, queridas amigas. Estou muito feliz de estar participando aqui deste programa mais uma vez. Espero poder contribuir com relevância para esse assunto que realmente ele é polêmico, mas é real. Existe no mundo todo fake news. Está abalando as estruturas da sociedade. Então podemos
contribuir de alguma forma para esclarecer os ouvintes. Muito obrigada. Com certeza. E você que já anotou o nosso telefone, fica aí preparado para ligar. Agora é hora de canção, não é? Ah, é? Qual é o nome da música? Nós vamos ouvir uma canção muito bacana do Anderson Freire, Imperfeito. Aquilo que você vê nos outros não fala sobre os outros, fala sobre você mesmo. Reflita com essa canção. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeito. Tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde. Te entregar meu coração é minha prioridade. Me olhando nessa hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Programa Elas por Elas. Então, o nosso tema hoje é fake news. Gostaria de iniciar pedindo a você que compartilhe, porque vai ser um programa muito interessante, o conteúdo vai ser muito rico. Eu gostaria que vocês possam compartilhar para abençoar a vida de outras pessoas que vão ouvir essa programação, que às vezes pensam uma coisa e não é bem essa coisa.
Fake news é notícia falsa, mentirosa, distorcida, como exatamente como é que tá. Tá vendo a câmera? Tá bem distorcida, torta. Isso daí é passado como verdade absoluta ou como meia-verdade, com a intenção de confundir, de manipular quem a recebe. Com a internet, as novas plataformas de mídia e a multiplicação das fontes, a informação foi banalizada. E isso facilitou esse tipo de notícia. O assunto é tão sério que o próprio Deus incluiu o falso testemunho entre os 10 mandamentos. Porque já nos tempos de Moisés tinha gente que inventava histórias para prejudicar o próximo ou o negócio do próximo. Ao longo do programa, o Dr. Márcio Vieira Santos responderá algumas perguntas. O Dr. Márcio é advogado eleitoralista, doutor em Direito e em Ciência Política e Relações Institucionais, membro da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, ABRADEP, e membro das Comissões de Direito Constitucional e Eleitoral do IAB. Vou abrir aqui com uma pergunta que eu fiz ao jornalista Marcos Hoffman e que diz o seguinte: por que a TV Globo criou a página Fatos e Fakes? O primeiro jornal a criar uma agência para dizer se uma notícia é boa ou é falsa foi a Folha de São Paulo, a agência Lupa. Agora, nas águas da Folha de São Paulo, a Globo criou a seção Fatos e Fakes, para bolas. A Globo vai decidir o que é falso e é fake nas notícias que ela publica. Claro que nas notícias que ela publica, quando entrevista alguém, porque ela não vai checar se fulano de outro que deu entrevista em outros jornais falou mentira ou não. Então, ela é, na minha opinião, mais uma forma de pressionar e de manipular a fonte da notícia com essa criação absurda, do meu ponto de vista. Ou convida pessoas que falem a verdade ou não. Esse tipo de agência, quando usado por um jornal como o Globo, só aproxima esse jornal, essa empresa, aquele tipo de imprensa que havia antigamente em profusão, a imprensa marrom, que fazia tudo para ganhar dinheiro, que achacava, chantageava, e isso, chantageava publicando notícias falsas. É isso, verdadeiro. Obrigada, Marcos. Rosângela, como identificar notícias falsas ou fake news? Bom, lá na Faculdade de Jornalismo, nós nos somos incentivados, desde o primeiro período, a você checar a fonte. Se essa fonte ela é correta, se essa fonte é digna de você aceitar a informação que está vindo dela. Então, você tem que checar a fonte e a notícia. Porque se a pessoa que veio trazer informação, ela tem, de alguma forma, alguma situação que a impede de ser correta e idônea, aí nós já vamos desconfiar daquela mensagem. Da onde veio? Porque o meio é a mensagem. O que a pessoa representa é a mensagem. No mundo diz, quem você é fala tão alto que eu nem ouço o que você diz. Qual é o caráter daquela pessoa que está passando a informação? Ela tem algum processo? Qual é o objetivo? Porque a fake news, às vezes, ela não vem com a fonte identificada, não. Ela vem, eu recebi disso, eu recebi daquilo, é alguém falando que não se identifica. Você não conhece a fonte, com certeza a notícia é falsa. Mas é impressionante como as pessoas acreditam prontamente em tudo que diz na internet. Até se consultam agora com a internet. O Dr. Google ficou muito famoso, né? Ele é super consultado para qualquer sintoma. Eu como professor, eu falo isso para os meus alunos. Eu digo que o YouTube não é pastor e o Google não é professor. Nem tudo que vem da internet é correto. Pelo contrário, vem muita coisa que ali não é aproveitável. A Bíblia diz, retém o que é bom e o que não presta, meu filho. Jogue fora. E
Georgiana, de quem é a responsabilidade pela disseminação das fake news? Então, indo a reboque aqui no que a Rosângela falou, geralmente são grupos, né, que querem fazer, justamente monopolizar, né, são monopólios totalmente tendenciosos que querem fazer um plano, sedimentar um plano mesmo para fazer manobra de massa de manobra, enfim, para subrepticiamente criar polarizações políticas, manipular, né? Você sabe que a Globo, né? Aliás, a gente até brinca, né? Porque tinha aquele negócio do plim-plim, né? Então, a gente pode criar uma coisa contra as fake news da Globo, que seria o plim-plim-nóquio, contra as notícias, né, mentirosas e manipuladoras da Global Bilônia. São grupos, né, totalmente arraigados, são grupos mesmo venais, que têm interesse em agendas ocultas, e o grande objetivo deles é justamente impingir um domínio, né? Tinha até uma coisa da Folha de São Paulo, que era muito legal, não sei se vocês viram, era um anúncio, acho que é de 90, 87, que é o seguinte, que aparecia, né, na tela, né, vários pontinhos se formando. Daí uma voz em off dizia, ele conseguiu restaurar a economia da Alemanha, ele conseguiu, daí falando várias coisas positivas, né, e no final aqueles pontinhos formavam a imagem do Hitler. E daí a voz em off, né, corroborava e falava assim, é possível dizer a verdade falando várias mentiras. Folha de São Paulo, um jornal que não se vende. Né? Então, assim, existem muitas estratégias, né, desses grupos que querem justamente deter hegemonia, né, hegemonizar a comunicação, para justamente plantar essa agenda oculta, dominar, impingir os seus ideais, né, maquiavélicos. É isso mesmo, né? Olha, eu estava aqui pensando em tudo que ela estava fazendo e falando, e a minha cabeça elaborando as coisas como acontecem. Gente, de onde vem essa necessidade de pessoas que se aplicam a isso, nós sabemos muito bem. Mas de onde vem a ausência de conteúdo das pessoas que se deixam vitimizarem por essas falsas informações? Eu acho que é um ponto importante para a gente avaliar. Por que será que as pessoas têm muito mais facilidade em acreditar no que não tem nenhuma fonte verdadeira, do que não tem respaldo, não tem conhecimento, no julgamento, e não se interessam em pesquisar, não se interessam que tipo de seres humanos estão hoje povoando o nosso planeta Terra? São os analfabetos digitais. As pessoas simplesmente elas não raciocinam, elas estão caminhando com a massa. Eles mandam, eles embrulham, te mandam, e ela assimila aquilo. Então forma uma geração de alfabetos digitais. Analfabetos. Diz que a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa recente e descobriu que 40% dos alunos do high school não são capazes de identificar fake news. Olha só. 40% da é um dado Universidade de pragmático Stanford. mesmo, Rosângela. 40%? Uau. Agora, Helenice, como a pessoa pode combater as fake news? Eu costumo, quando eu leio a manchete, eu gosto de ler o conteúdo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é não ler só as manchetes, não ler só a chamada da reportagem. Porque as chamadas das reportagens, elas são sensacionalistas, fazem tudo para te chamar atenção, e a maioria das pessoas, na verdade, elas ficam com a manchete, elas não leiam o conteúdo, elas leem o título e se satisfazem com o título. Mas é no título da reportagem que está o perigo. E outra coisa, a questão da fonte. A gente tem que olhar a fonte. Às vezes, existe até o site, mas você tem que pesquisar. Hoje tem programas e tem organizações que de tanto a gente lidar com esses fake news, eles acabaram criando organizações para combater as mentiras. Então, às vezes, quando eu recebo alguma notícia, eu acho primeiro uma coisa assim, que eu vejo que é escandalosa, será que realmente é verdade?
antes de eu postar e replicar aquela mensagem, aquela notícia, eu vou pesquisar e jogo lá na internet. A mesma internet que me mandou, eu jogo na internet para ver se a notícia é fake. E na maioria das vezes é fake. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque além da gente poder destruir uma vida, a questão moral de uma pessoa, além da questão emocional, existe a questão criminal, porque a pessoa pode responder criminalmente pelos atos dela, civilmente e criminalmente também. Com certeza. Vamos a um breve intervalo, voltamos já já. Programa Elas por Elas. Meio-dia e 32. Fique em boa sintonia com a gente. Rádio Contemporânea AM 990. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Programa Alegria do Rádio. Na apresentação. Na Rádio Contemporânea AM 990. Olá, povo de Deus. Eu sou Ana Nóbrega. Que alegria estar aqui na Rádio Contemporânea 990 AM. Deixo para todos vocês o meu abraço e também ao Bispo Hinaldo Silva. O crepúsculo do mundo pode acontecer a qualquer momento. E as profecias do Apocalipse vão se cumprir. Desvende cada capítulo do livro mais enigmático da Bíblia. Estudo do Apocalipse, como você nunca viu. Acompanhe com exclusividade todas as temporadas pelo Univervídeo. Acesse univervideo.com. Contemporânea AM 990. A sua Rádio Gospel. Programa Elas por Elas. Nosso tema hoje do Elas por Elas é fake news. Vamos agora ouvir a resposta do Dr. Márcio Vieira para a seguinte pergunta. Por que essa sanha, essa vontade de acabar, de destruir a imagem de adversários ou negócios de adversários, Dr. Márcio? Olá, Eliana. É um prazer participar do seu programa, que sempre trata de temas relevantes e permite difundir informações importantes para todos. Bem, quanto à dita sanha destrutiva da imagem alheia, diria de pronto que isso integra o próprio caráter vil de pessoas que utilizam informações falsas ou deturpadas, muitas das vezes, contra seus adversários e seus negócios. E que isso configura, né, através de uma inverdade, de uma mentira pregada, um dano moral à pessoa atacada. E até mesmo um dano moral contra a empresa, conforme prevê a nossa Constituição da República e já a pacificada jurisprudência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. E mais, essa sanha destrutiva também pode configurar crime contra a honra nas modalidades de calúnia, difamação e injúria, conforme prevê os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. E na campanha eleitoral, o Código Eleitoral, que é uma lei de 1965, a Lei 4737, ela especificamente nos seus artigos 324, 325 e 326, também prevê os crimes eleitorais contra a honra, calúnia, difamação e injúria. E ainda estabelece no seu artigo 242 que qualquer propaganda eleitoral, de que forma for, de que modalidade ela possa ser apresentada, não pode empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Ou seja, mais um impedimento a essas inverdades, essa sanha destrutiva contra os adversários políticos. Portanto, isso, Eliana,
pode configurar, sim, uma conduta criminosa e as pessoas devem ter muito cuidado ao falar da imagem alheia. Excelente. Obrigado, doutor Márcio. Eu acho que muita gente, por não acreditar no resultado de uma justiça aplicada de buscar seus direitos, acaba deixando para lá. Acaba tipo assim, não, deixa isso para lá e não corre atrás dos seus direitos. Mas é importantíssimo a gente saber que existem leis que nos protegem, que nos defendem, né? Por quê? Se as pessoas começam a entender que isso é um crime, elas vão repensarem 2 vezes antes de saírem cometendo atrocidades por aí contra as pessoas. É impressionante, né? Falam sem nenhuma proximidade, sem conhecimento algum. Mas eu percebo também que, às vezes, as pessoas acabam deixando de buscarem os seus direitos de defesa, da lei ser aplicada, justamente por achar que não vai acontecer, que vai demorar, que isso não vai acontecer. Mas tem pessoas que já passaram por experiências assim, né? E conseguem, né? Como você estava comentando aqui da nossa amiga, né? Daqui a pouco a gente vai saber a história da Georgiana. Qual será a história? Então, Rosângela, os princípios éticos e morais judaicos cristãos, eles estão ameaçados pela onda do fake news? Com certeza. Porque o mundo está chegando dentro da igreja. E isso não é de agora, não. Paulo já advertia há mais de 2000 anos atrás sobre isso. Lá em 1 Coríntios 15:33 diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a igreja de Corinto, ela era imatura, dividida e carnal. É uma realidade da igreja hoje, Laodiceia. Então, o mundo dentro da igreja e os cristãos estão falando mal dos outros, procurando derrubar. Então, existem várias correntes hoje dentro da igreja moderna. A primeira delas é o nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver. A outra é não estar na Bíblia. Né? Já falamos sobre isso hoje. Não, isso aí não está na Bíblia. Então, a pessoa tem que se preocupar com as palavras. A Bíblia diz que o único órgão que pode levar o homem para o inferno é a língua. E Deus, ele ainda vai além. Ele diz assim, olha, pelas tuas palavras, tu serás salvo. E por elas tu serás condenado. Olha, mesmo que o outro esteja errado, você tem que vigiar. Porque Saul estava errado e estava perseguindo Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele disse, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Então, a ética cristã está sendo abalada, porque o mundo está entrando na igreja, as pessoas estão perdendo o temor do Senhor. E a pessoa tem que... vai mais além na Bíblia. Ela diz, se você falar mal de um pastor, de uma autoridade, você está trazendo maldição sobre a própria vida. Porque toda autoridade é constituída por Deus debaixo do céu e da terra. Não só autoridades eclesiásticas, presidente da República, governador, o prefeito, o cristão falando mal de autoridades dentro da igreja. A autoridade é constituída por Deus. A pessoa tem que obedecer o que está na palavra. Isso mesmo. Helenice, a Bíblia afirma que levantar falsos testemunhos é pecado mortal. O que fazer com o pessoal que espalha notícia falsa? Se no mundo secular, como já foi dito aqui, a gente tem as armas judiciais para isso, tanto no civil como no criminal. E no nosso mundo cristão, eu penso que chegar até a pessoa, conversar com a pessoa que está disseminando a fofoca, porque, como diz o pensador José, uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Então, como dizia minha mãe, vamos cortar o mal pela raiz. E não permitir realmente a gente conversar, entrar em entendimento, orar, repreender. E, se de tudo, a gente tem que mostrar que o povo de Deus também faz questão de usar as leis, porque a Constituição, no artigo 220, dá o direito das pessoas se manifestarem, dá o direito das pessoas manifestar seus pensamentos, suas ideias, mas nesse mesmo artigo
também resguarda a integridade moral das pessoas. A gente não pode sair por aí falando que acha que deve ser dito por mera vingança ou porque tem raiva da pessoa, porque quer falar, porque realmente gosta de fofoca. Então a gente tem que realmente ter um freio. E, Georgia, por que tem tanta gente que gosta de falar mal dos outros? É impressionante, né? Eu estava até vindo a baila na minha mente, né? Provérbios 6 fala 6 coisas, Deus odeia 7, ele abomina, aquele que semeia contenda entre irmãos, né? Eu acho que existe esse apelo, né, intrínseco, assim, demoníaco mesmo, né? Eu acho que é uma raiz adâmica que faz com que a pessoa, muitas das vezes, tenha esse ímpeto de falar mal, até como uma forma, né? Infelizmente, existem pessoas, né? A gente até fala um ditado que assim, usa cabeças decepadas como escada para a própria ascensão. Quer dizer, pessoas que humilham, depreciam, né? Tem um prazer, né? Quase que... Até um ditado popular que diz, falar dos outros torna, às vezes, uma pessoa mais evidente do que falar de si própria. Então, ela tem que falar dos outros, né? Coisa, hein? Exatamente. E você vê que, né, a gente estava até falando, né, Rosângela, na vinda para cá, que uma das coisas que desqualifica a pessoa, né, para receber, digamos, a pulseirinha VIP para Nova Jerusalém, para a salvação, para entrar no céu, né, você vê, também Deus revela assim, nem o maldizente também herdará o reino do céu. Então, essa é uma coisa muito a Rosângela está vendo aqui o versículo para corroborar aqui o que a gente falou. 1 Coríntios 6, 10. Nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 10. Isso aí é verdade para todo mundo ver. Eu acho que a gente estava pensando como fake news, como tantas coisas. As pessoas estão em busca de quê? A ganância que promove, porque não tem conteúdo, se vê tão inferiorizado que precisa falar mal de alguém. Isso é muito antigo, desde que acabou-se a pureza na face da terra, a desobediência às leis de Deus, entrou essa malícia, essa maldade. É lógico que toda luz incomoda, que tudo aquilo que é bom agride aquilo que faz mal. E você decidir fazer o bem é você andar na contramão desse mundo. E lógico, você pegar seu carro e você sair na contramão, o que vai acontecer? Você vai correr o risco de sofrer um acidente, passarem por cima de você, você vai se expor a esse tipo de lesões que você vai ter que sofrer para você seguir na contramão. Porque aqueles que seguem na contramão deste mundo com a verdade, infelizmente, são poucos. E aqueles que seguem no curso natural desse mundo são muitos. Então é uma multidão e você atravessando no meio dela. Mas o importante é saber da essência da sua verdade e se manter de pé, porque você tem a flexibilidade de dobrar os seus joelhos diante da verdade que te sustenta. Isso é super importante. Eu acho que a gente tem que ter a consciência, esse programa é super importante. Gostaria que os nossos ouvintes participassem. Se você foi vítima de fake news, seja da sua vizinha que fica olhando seu filho no portão e diz assim, seu filho não vai mudar não, aquele filho daquela fulaninha ali não tem jeito não, ih, casou, namorou, essa daí coitadinha. Então, de repente você não foi feliz na sua vida sentimental e de repente é subjugada, criticada, aquela dali coitadinha, não resolve a vida amorosa, o tempo está passando, e de repente você passou por um desemprego, uma luta qualquer, e você foi vítima também de uma fake news que no termo mais popular é a fofoca, né? Aquela fofoca que as pessoas levantam com você, te formam o seu caráter sem ao menos te conhecerem. Então, de repente, você se sente também vítima desses comentários. E eu acho que somente as pessoas que alguma vez já foram vitimizadas por isso podem avaliar. Mas nós não devemos nos esconder nas cavernas. Não é combatendo da mesma forma, mas é promovendo a verdade.
está na hora da gente compartilhar aquilo que a gente acredita, sem receio de sofrer algumas lesões que a gente caminha na contramão. De repente, as pessoas vão debochar dos seus valores. Ah, fulano não faz isso, você de repente não vai ser aquela pessoa que vai ter o seu nome escrito num livro aí muito importante, você não vai ter nenhum monumento erguido reconhecendo o seu trabalho. Por que você não se recusa que o seu talento seja negociado através do seu caráter e você compre a sua reputação por 30 moedas, como fez Judas? Então, parabéns para você, porque você realmente é uma pessoa de sucesso, você realmente é uma pessoa importante nesta terra, porque o seu valor é inestimável. Infelizmente, as pessoas que promovem isso, as redes sociais são mestres nisso, né, Eliana? São pessoas que perderam a sua essência, ou talvez nunca tiveram. Na verdade, são dignas de piedade. Porque se você precisa fazer mal, ou então a sua vida depende de esquemas, depende de coisas que visam somente os seus próprios interesses, lamentavelmente você precisa de ajuda. E você vai atacar tudo aquilo que vai contra você. Né? Isso, a gente tem assunto para muitas coisas, mas eu queria até comentar sobre o que eu falei com a Eliana. Hoje a gente estava meditando na Palavra de Deus, João 18, que é uma cena fortíssima da passagem do Senhor Jesus, né? Inclusive tem a novela Jesus na Record, que a gente quer parabenizar e que está trazendo de uma forma tão... Assistam, que está muito boa, né? Então, o que acontece? Eu estava lendo e eu queria até comentar, tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou, e seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. E tendo, pois, Judas recebido a corte, os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas, caixotes e armas. Então você veja todo esse cenário. Judas estava ali, teve a chance, como todos eles, mas ele tinha um mal dentro de si. Né? Tanto é que ele veio armado porque ele sabia do poder de Jesus. Tanto é que quando todos esses oficiais apareceram lá, quando viram Jesus, caíram por terra. Sem ele nada fazer, porque o poder estava... Ele é o poder, né? Então, a traição estava dentro dele, a malícia estava dentro dele, ele se vendeu por isso. E quantas pessoas que praticam fake news? Eu não levo mal notícia, eu não plantei isso. Mas quando você compartilha, presta atenção, você também é uma pessoa que está dissimulando fake news. Então a pergunta é, você conhece essa pessoa? Você convive com essa pessoa dentro de casa? Você sabe se ela que tipo de mulher ela é? Que tipo de homem ele é? Você tem provas. Porque o caráter de uma pessoa começa em quem ela é na essência dela. Isso é verdade. Então, quando você compartilha, você não é vítima só de fake news. Você comete fake news. Você leva... Você é cúmplice. Você está... disseram isso e você está repassando de uma fonte que você desconhece, você também pratica tanto quanto quem planta aquela notícia falsa. Está disseminando a maledicência. Não entra no céu. Eu penso assim. É verdade. Tem até um versículo que fala, né? Para não ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Sim. E fake news, acho que é um supra-sumo, né? Assim, da perversidade. Então, a pessoa fazendo isso, ela está agindo... Agiu de má fé, porque a pessoa está dentro da igreja, ela conhece a verdade. E ela usa mentira. A Bíblia diz, abandonei a mentira. A pessoa conhece a verdade e usa mentira, então ela está disseminando a maledicência, que é a arma do nosso adversário. Deliberadamente, ela
tem Tá consciência. prestando tá? seus Hoje o lábios, a Zap sua Zap mente faz isso E é rápido. o rápido, adversário. rápida, uma velocidade. Recebe o vídeo, ó, o que que eu soube, ó, o que que Lista eu de vi. E a transmissão do gente réu, né? vê que a Bíblia trata dessa questão em várias passagens, né? Verdade. Eu vi em Provérbios, em Êxodo, em Deuteronômio, em Coríntios. Então, quer dizer, como a pastora a Regina estava falando, realmente isso não é de agora. A questão é que a velocidade hoje é muito maior por causa das redes sociais, né? Então, a gente realmente tem que ter cuidado, porque pior do que você ter uma morte emocional é a morte física também por causa das fake news. Porque quantas pessoas foram linchadas, Prejudicadas. foram mortas por causa de fake Na news, Índia, de né, foi um caso notícias. assim, super polêmico. Na Índia, eles têm um dispositivo anti-fake news, porque uma fake news lá gerou um linchamento de pessoas. Quer dizer, a coisa foi se estendendo de uma E nós forma tivemos aqui no Rio, no Brasil, avassaladora. em Guarujá, uma senhora que foi morta, espancada, linchada, porque ela foi acusada pelas redes sociais que ela sequestrava crianças para fazer magia, magia Isso negra. aí vem desde a Idade Média, né? Muitas mulheres foram mortas, assassinadas, porque tinha um gato preto, diziam que ela era uma bruxa. E na Idade Média, quem lesse um livro que não fosse a Bíblia também era queimado na fogueira. Então, são fake news. Agora derrubou uma grande empresa de refrigerante, a fake news, né? Um homem, um empresário, faliu recentemente, o dono da Dolly, por causa de fake news. Ele estava, né? Sonegação de impostos, né? Se eu não me engano. Então, a pessoa tem que ter cuidado, porque vai atingir o outro. A pessoa pode perder o emprego, ela pode perder o cargo, ela pode perder a liderança da igreja. A pessoa fala mal de uma líder, de um líder, ele pode perder a liderança da igreja, ameaçar o ministério dele por causa de uma informação falsa plantada por uma pessoa que só deveria falar a verdade. Então, o Dr. Márcio Vieira agora vai responder a seguinte pergunta. O que está por trás de uma notícia falsa sobre um determinado candidato ou político? Uma notícia falsa sobre um determinado candidato pode configurar uma série de situações, a começar pelo já dito objetivo destrutivo da imagem alheia, e assim gerar benefícios político-eleitorais para um terceiro interessado, para um outro candidato adversário. Talvez esse seja o maior pano de fundo de uma notícia falsa, ou seja, das chamadas fake news. Inclusive, é prática corriqueira nas eleições usar militantes ou pessoas contratadas para criar e divulgar acusações destinadas a desacreditar certos candidatos. E a propaganda negativa, notadamente advinda das fake news, é algo proibido na legislação eleitoral. Exatamente porque a lei eleitoral busca preservar a lisura e a ética na propaganda eleitoral. Assim, a lei prevê diversas proibições à veiculação das chamadas fake news. Dentre tais proibições, encontra-se, por exemplo, a vedação de veiculação de propaganda ofensiva à honra de candidato, em razão de injúria, calúnia e difamação, como disse antes aqui, bem como a divulgação de veiculação de afirmação sabidamente inverídica. Nesse sentido, o artigo 58 da Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições, e o artigo 243 do Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965, eles vedam a prática dessas condutas e permitem a utilização do chamado direito de resposta. A gente fica pensando, graças a Deus, estão se movendo, né? A gente vê que há projetos, sabemos que há projetos de leis que estão se movendo aí para criar realmente uma censura que mostre as consequências que a pessoa, se ela não consegue se despertar para essa boa consciência, a lei está aí para isso, para nos defender, para nos proteger e fazer valer os nossos direitos. Isso é tão importante, né? Super importante. E existe hoje no Congresso, está em tramitação, um projeto de lei para tipificar a criação de um crime desses compartilhamentos falsos. Ah, é? Existe um projeto para isso. Mas é bem
interessante. As fake news têm provocado até suicídios de adolescentes. Porque adolescente às vezes posta uma foto no Facebook e ali alguém fala, olha a fulana. Às vezes é uma garota, ela já namorou 10 na sala dela. A garota fica tão triste que acaba se matando. Grande parte do suicídio de adolescentes tem relação com a fake news. Ou uma verdade que foi exacerbada, digamos assim, também na mídia social. Isso aí é muito triste. Isso é triste demais, uma situação dessa. A imagem da pessoa denegrida em redes sociais e tem uma força avassaladora. Infelizmente, né? Eu acho assim que a verdade, né? As pessoas, elas nem sabem o que significa a verdade. Nós sabemos, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade que nós conhecemos não é para condenar, mas para salvar, né? Então hoje as pessoas dizem, eu sou sincera, o sincericídio famoso, eu digo as verdades. Na verdade, põe para fora todas as amarguras que está dentro da vida, né? Porque quando a pessoa é muito amarga, consequentemente ela vai deixar tudo amargo na vida dela. Se você é muito amargo, você vai enxergar tudo amargo. Você não vai ser capaz de enxergar os benefícios que você tem no dia a dia. E aqui nós estamos falando do que nós cremos. Mas existem pessoas que estão nos assistindo que não creem da forma que nós cremos. Mas como princípio de vida, você vai ter aquilo que você plantar. Em tudo, se não são flores na vida, eu digo, sempre são sementes. Se você não está vendo flores na sua vida, mas você tem as sementes na sua mão. E o que você plantar é o que você vai colher. Deus é maravilhoso. Sabe, se eu estou bem, se eu tenho paz, eu vou enxergar você da melhor forma possível. Ainda que você não esteja tão bem. Eu vou te enxergar como algo que pode ser melhorado. Eu vou enxergar algo de positivo em você. Mesmo que você tenha milhões de defeitos, a gente vai procurar valorizar suas qualidades. Porque nós fomos vistas dessa forma. O cristão tem que ser um promotor da paz e não da guerra. Pessoas feridas ferem pessoas. Sim. Pessoas curadas curam pessoas. Então a Bíblia fala que o homem, o ser humano, é uma árvore. E se essa árvore tiver uma raiz de amargura, ela vai passar por todo o tronco, vai chegar nos galhos para atingir o outro. E vai disseminar essa amargura. Nós vamos chamar um breve intervalo e a gente volta já já. Programa Elas por Elas. Meio-dia e 59. ZYJ 461. AM 990 kHz. Rádio Contemporânea AM 990. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Essa paz você adquire quando tem um encontro com Deus. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. O novo som do Brasil. Rádio Contemporânea AM 990. Programa Elas por Elas. Voltando aqui com Elas por Elas, hoje o nosso tema é fake news. Compartilha aí que o programa está nota 10, tá? Vamos agora ouvir uma música maravilhosa com o nosso prefeito Marcelo Crivella, que se chama Irmão Argueiro. Irmão Argueiro. Meu Deus, perdão, te peço compaixão. Confesso, tá difícil de aturar o meu irmão. Fala sem parar, só ele tem razão. Sabe de tudo e não aceita opinião. Fica zangado, bate o pé, mal criado. Faz tudo errado, diz que eu que sou culpado. Contrariado, me critica o tempo inteiro. Não enxerga a sua trave, quer tirar o meu arqueiro. Assim não dá, tá difícil de aturar. Meu Deus do céu, me ajuda a perdoar. Irmão Argueiro fala mal do mundo inteiro. Meu Deus do céu, meu irmão é fofoqueiro. Olha pra aí, olha pra aí. Pô, meu irmão, para
esse tchim-tchim-tchim. Olha a trave aí, olha a trave aí. Quem tá de pé, cuida para não cair. Toca o celular, lá vem ele de novo, procurando pelo em ovo, querendo me detonar. Passo o tempo inteiro vigiando a vida alheia, bota cal e põe areia, ainda toma santa ceia. Olha a trave aí, olha a trave aí, ô meu irmão, para com esse tchim-tchim-tchim. Olha a trave aí, olha a trave aí, quem tá de pé, cuida para não cair. Irmão argueiro, agora se converteu, sua palavra edifica, abençoa a minha vida. Graças a Deus que tocou o celular. Irmão argueiro, que prazer pode falar. Meu Deus, perdão, te peço compaixão. Confesso, tá difícil de aturar o meu irmão. Fala sem parar, só ele tem razão. Sabe de tudo e não aceita opinião. Fica zangado, bate o pé, mal criado. Faz tudo errado, diz que eu que sou culpado. Contrariado, me critica o tempo inteiro. Não enxerga sua trave, quer tirar o meu argueiro. Assim não dá, tá difícil de aturar. Meu Deus do céu, me ajuda a perdoar. Irmão argueiro, fala mal do mundo inteiro. Meu Deus do céu, meu irmão é fofoqueiro. Olha a trave aí, olha a trave aí, ô meu irmão, para com esse tititi. Olha a trave aí, olha a trave aí, quem tá de pé, cuida para não cair. Toca o celular, lá vem ele de novo, procurando pelo em ovo, querendo me detonar. Passo o tempo inteiro vigiando a vida alheia, bota cal e põe areia, ainda toma santa ceia. Olha a trave aí, olha a trave aí, ô meu irmão, para com esse tititi. Olha a trave aí, olha a trave aí, quem tá de pé, cuida para não cair. Irmão argueiro, agora se converteu, sua palavra edifica, abençoa a minha vida. Graças a Deus que tocou o celular. Irmão argueiro, que prazer pode falar. Irmão argueiro, pode falar. Sensacional, né? Olha, bom. Essa música é top, Recado né? perfeito e completo, né? Tá vendo? Amei. É real. Dá até para falar que estão dando aprofundar. É, muito boa. Excelente. Então, Rosângela, um elogio que pode ter uma conotação até negativa e irônica é uma forma de maledicência? Com certeza. É aquela famosa alfinetada. É coisa do nosso adversário, né? Você já viu aquela pessoa que diz que é tua amiga, eu te amo, não sei o quê. Mas você está tão gordinha. Você já está fazendo dieta, amiga? Não deu certo. Alfinetou você. O alfinete, ele não vai rasgar tua pele. Ele não vai levar a tomar nenhum ponto, mas dói. Você leva umas alfinetadas. A Bíblia fala que são o quê? As raposinhas. O que destrói o vinhedo não são os ursos, porque você ia ver o urso de longe, ia se precaver. Mas as raposinhas, elas vêm sorrateiramente. Elas vão destruindo o teu emocional, elas destroem o teu espiritual, que você fica tão irritada com a pessoa que você dá um troco. Então, isso é maledicência. As pessoas que dizem que te amam, que te adoram e de vez em quando te dão uma alfinetada. Eu recebo várias alfinetadas. Mas Jesus é tão maravilhoso que eu tenho na minha mente, como a Isis falou aí, o que o outro é não vai mudar a minha essência. Se a essência do outro é me atacar, a minha é de adorador. Eu estou, né, com o livro de Davi, que ele diz, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Eu não dá no troco. Vou orar. Falei assim, vou orar por aquela pessoa. Agora, Eliana, o elogio também tem uma outra vertente. Eu costumo falar nas minhas palestras o peso de um elogio. Eu tenho até uma crônica que eu escrevi, chama-se O Peso de um Elogio. Por exemplo, eu não preciso criticar a minha irmã aqui. Basta eu elogiar a Georgiana. Nossa, a Georgiana é muito inteligente. Nossa, como ela é alegre. Nossa, como ela é uma mulher de Deus. Aquela pessoa que não recebeu o elogio, se ela tiver com a autoestima baixa, ela vai ficar com inveja da outra.
vai dizer só ela que aparece dentro da igreja, ninguém me chama. Então o elogio, ele tem que ter muito cuidado para a pessoa, né? Até somos orientados no curso de coaching a dizer: elogie em público e corrija no particular. Então são situações que acontecem. Alfinetada. A mulher de Deus não vai alfinetar ninguém. O homem e a mulher de Deus, ele não tem que alfinetar ninguém. Essas maledicências são do mundo. Eis que eu sou uma nova criatura. Se bem que é melhor alfinetar na frente do que alfinetar por trás, né? Mas acontecer do mesmo jeito. Se a pessoa alfineta na frente... É que nem a música ali do irmão Argueiro. O irmão Argueiro, ele vai levar a maledicência dele para todo mundo. E o pior é que essa pessoa que está falando mal do outro, ela é totalmente errada. Por isso que eu estou falando, checa a fonte. Checa essa árvore para ver se ela dá bons frutos. Porque se ela não der, nós estávamos falando isso hoje, né? A árvore que não dá bons frutos, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Quer fazer uma hashtag, né? Não é? Checa a fonte. Checa a fonte, checa a árvore. Se essa árvore for cortada e lançada no fogo, a pessoa que está enraizada com ela vai junto pro fogo. Isso mesmo. Eleni, se a notícia falsa provoca consequências, então, imprevisíveis? Provoca, com certeza. É psicológica, física e perigosas, muito perigosas. Pode destruir relacionamentos, pode destruir o emocional da pessoa, pode levar ao suicídio. Eu fake news, eles, coitados, realmente foram enganados, porque a fonte não era a digna, não era confiável. Não era confiável, de confiar numa serpente, misericórdia. E aquela outra fake news também, né? Quando o próprio Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebub. Né? Isso daí também. Então a galera do subsolo lá, né? A galera já disseminou essas fake news. E o que acontece também, se proteger, né, das notícias falsas, das diversas fofocas. A consciência é tudo. Quando você tem a sua consciência limpa, quando você tem paz interior, a paz que excede todo entendimento, que é uma paz que só Deus pode dar, só Ele. Nenhuma conquista aqui nessa terra, nenhum sonho realizado nessa terra pode te oferecer essa paz. Essa paz, ela vem do alto. Ela blinda você contra isso. Porque por mais que você possa, às vezes, na pressão, se agitar contra tudo isso, você jamais vai perder o seu foco. A paz de Deus, ela excede a todo entendimento. O que a gente observa diante disso tudo, e não como uma crítica, mas como uma experiência daquilo que a gente vive, né? É a ausência dessa paz na vida das pessoas. A ausência dessa paz faz a pessoa cobiçar o que o outro tem. Ele pode ter milhões, mas o que o outro tem vai ser sempre melhor do que dele, e ele precisa superar. A pessoa acha que superação é você ir além do seu próximo. As pessoas nem entendem realmente o conceito de uma palavra de superação. É vencer, é você chegar no primeiro lugar, quando muitas vezes a superação para aquela pessoa é permanecer na sua integridade até o fim, sem se perder no caminho. Então, hoje são tantas coisas que são propostas, a futilidade mesmo no nosso meio feminino, de valorizar tanto o exterior da mulher, né? Os mecanismos, os nossos aplicativos que nós temos nos nossos aparelhos de celulares que podem nos transformar numa peça super produzida sem sequer ter saído de casa para botar o pé no salão. O aplicativo te melhora, o aplicativo te renova. Se a gente se não autoavaliar, se a gente não se analisar, nós vamos nos tornando pessoas fakes. E quem é fake promove o que é fake. Você vai se tornando uma mentira porque você vai ficando desgostosa com aquilo que você tem, desgostosa com aquilo que você é. Você olha para as pessoas e você se sente inferiorizada. E isso no universo feminino, Eliane e amigas, acontece muito. Não pode ser discriminado. Ou então você rotula porque você é de um jeito e a outra não é daquele jeitinho. Então você rotula que todo mundo, para ser legal, tem que ser daquele jeitinho.
Deus, ele quando é a essência de uma vida, essa verdade, essa paz, nós temos equilíbrio. Nós conseguimos olhar as pessoas através das lentes de Deus e ver o interior. Então, as pessoas que estão em busca disso constantemente, que acreditam em qualquer coisa, que compartilham qualquer coisa, que elas recebem, opa, o que está faltando aí nesse interior? A gente vê o interior gritando de uma necessidade de algo a mais. Porque quem é feliz faz os outros felizes. E o resultado disso tudo é que tem muita... Você usa aquilo ali sem ser usado por aquilo ali. Então, a pergunta que a gente pode deixar para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão assistindo através da página do programa no Facebook. Você, qual o seu comportamento com relação às mídias sociais? Você tem usado isso ou você tem sido usado por isso? Tudo que você lê, tudo que você busca, tudo que você compartilha, você tem certeza? E se você até acredita que pode ser verdade, você é testemunha deste fato, então você tem que repensar sobre a sua vida. Porque quando a pessoa tem uma essência, ela vai saber ter um senso crítico, segundo as pesquisas, diz que o senso crítico é a arma para combater o fake news. Eu acredito que você vai ter um senso crítico capaz de discernir que aquilo não é bom. E que, na verdade, o que você expõe dos outros fala muito mais sobre você do que dos outros. Então, repense nisso. Aproveite seu tempo. O tempo é tão precioso. Vai estudar a palavra. Vai ajudar alguém. Vai fazer esse mundo melhor, né? O seu quadrado e o quadrado do vizinho, você pode fazer melhor quando você usa o seu tempo de forma preciosa. Porque quem ocupa a sua mente com coisas boas irá produzir coisas boas. Não é o coração, tá? O coração é enganoso. Você tem que usar a sua cabecinha e não agir, não ser refém disso. Meu Deus, como é que eu posso me proteger contra isso? Tenha paz. Essa paz que vai te fazer forte para seguir em frente. Porque aquele cenário que estava ali, onde Jesus aparentemente, olha, vão prender Jesus, e ele foi levado para o nosso sacrifício, parecia um cenário de grande derrota. Mas tudo aquilo apontava para a maior vitória que houve na face da terra. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E às vezes você está aí vivendo uma situação difícil do outro lado. Você está nesse cenário, vítima das fofocas, das maledicências. Ninguém acredita em você. Ninguém acreditou em Noé. Noé foi motivo de piada durante muitos anos. 6 anos. Foi uma eternidade de tempo nisso. Não são 100 dias, gente. Então, ele foi vítima. Ninguém acreditava nele. Mas ele creu em Deus e isso foi motivo suficiente para ele ir até o fim salvar a si e a sua família. Glória a Deus. Então, crê em Deus e vai em frente. O final, Deus é o Deus que faz um milagre no fim do casamento, né? No final das coisas, ele surpreende. Essa história está assim, mas no final ela vai ser surpreendente. E a gente precisa promover essa felicidade que é real. Não é utopia. A verdadeira felicidade não é aquela que você depende de coisas para ser feliz. Você é feliz e a partir daí você conquista coisas na Terra que são também vontade de Deus para que você viva bem. Mas elas não vão te dominar, porque você achou a essência da sua vida. Isso vale para relacionamentos, isso vale para tudo na vida, não é, amigas? Poxa, é mesmo. E temos aqui algumas pessoas, né, mandando mensagens. Tem a Mara Toledo, que disse, meu Deus, o programa de hoje está, como sempre, maravilhoso, fantástico, bênção pura. Obrigada, Mara. A Veralice Ramos Chaves também está dizendo que o programa está maravilhoso. Obrigada, Vera, beijo. Selma Clara também disse que está muito bom o programa, o tema é ótimo. Ah, tua prima, que legal. A família toda ligada, né? Ai, que bênção. A Iracema também está gostando muito do programa. A Eliane Chaves Nani está aqui ligadinha também na nossa programação. Puxa, Deus abençoe vocês. Não dá para ler todos que estão escrevendo, mas muito obrigada. Georgiana, fala um pouquinho da fofoca. Você já viveu esse tipo de fofoca sem ser aquele outro caso
do processo, mas você já viveu muita fofoca? Nossa, virtuais, né? Virtuais, assim, as disseminações, nossa, vivi fofocas everésticas, assim, quando eu fui ver, sabe aquele dela, ela é ótima. famoso telefone sem fio, né? Quando você chega, a mensagem está tão distorcida que você, né, que você perde assim o fio da meada, né? Mas eu tava ouvindo, né, o que vocês estavam falando, assim, e eu tava pensando assim, como é fundamental na vida cristã que a misericórdia triunfe sobre o juízo, né? Sim. Isso é um grande parâmetro, né? Até quando você recebe uma notícia de alguém da igreja, enfim, né? Alguma fofoca, né? Essa coisa aquele para de fofoca gospel, imagina que coisa, né? Não adianta tentar transformar, né, o veneno em antídoto. Indo no espírito contrário, pagando o mal com o bem, né? Isso, checando a fonte, fazendo uma diligência assim efetiva, né? Que aquilo é verdade. E mesmo que seja verdade, nós somos exortados a não disseminarmos a fofoca, aquele boato, né? Tem até uma passagem que é o antídoto da fofoca gospel, né? Que está lá em Mateus 18, que fala que se você tem algo contra o irmão, fale diretamente para o irmão, né? Se porventura ele não te ouvir, você traga duas testemunhas. Ou seja, não fale da pessoa, fale para a pessoa, né? Então isso é uma forma de cortar esse elo disseminador da fofoca, né? Da peçonha, desse veneno, né? Que muitas vezes permeia, né? Às vezes tem até aquela famosa intercessão, né? Aquela intercessão, né, Lili, assim, pautada na fofoca, né? Assim, Deus abençoe a irmã Alice. Apesar da irmã Alice ser fofoqueira, falar mal de todo mundo, daí começa a tirar assim, né? Daí vem assim, um muro de lamentações, muito bom, né? E a própria palavra de Deus fala, né, Isis, que lá em 1 Coríntios 10:10, eles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Então, tudo que tem a ver com a propagação de uma coisa que não edifica, né, pode se tornar um anátema, uma maldição na vida da pessoa, né? Deus poderia ter dito assim, pelo teu pensamento você vai ser condenado ou justificado. Não, mas Deus, assim, ele corroborou assim, de forma muito incisiva que pelas suas palavras será condenado. Então, a gente tem que filtrar, a gente tem que ver, né? Duas fontes não poderá brotar água limpa e suja, não tem condição. Então a gente sempre tem que fazer, além de filtrar as fake news alheias, né? A gente tem que também fazer uma mesa redonda conosco, falar, meu Deus, isso que eu vou falar vai trazer cura para a vida da pessoa, vai trazer edificação efetiva, sabe? Será que essa sinceridade ela não vai ser, na verdade, você de perto, a pessoa vai ver uma marca assim, de ferradura, né? Vai ser uma patada, vai ser algo que vai deprimir, vai desqualificar, né? Vai invalidar a autoestima da pessoa. Então, sempre, tudo que a gente vai falar, até quando a gente vai exortar uma pessoa, tem que ser pautada na misericórdia, no amor e na empatia. Se a motivação primordial não for o amor, tudo se dissipa. As pessoas costumam procurar ajuda para se examinarem, mas a cura começa quando a palavra é aplicada. Examinai-vos a vós mesmos. Exatamente. A gente tem que ter olhos para o nosso interior. Primeiro, olhar nós. A gente tem aprendido isso muito como mulheres, no grupo que a gente faz parte, a examinar-se mesmo. Porque tira de mim aquilo que está ruim, que eu posso melhorar. Porque toda pessoa sábia, ela é uma pessoa que é eterna aprendiz. Exatamente. Eu ouvi isso de uma mulher que eu admiro muito, que nós admiramos em comum, e ela cita isso até no prefácio do livro, Mães e Coração, ela cita, né, que
atitudes têm mais peso do que toneladas de palavras. Quando você consegue inspirar e ensinar com exemplos, né? Então, a gente faz a pessoa repensar. E não é fácil, muitas vezes, você conseguir fazer essa pessoa chegar a esse despertamento, por quê? Você tem que entender que aquela pessoa não tem o mesmo campo de visão que você. Está bloqueada. Então, você tem que ser indesistível em traduzir isso para ela de uma forma que ela se perceba daquela situação. Como, por exemplo, eu aprecio pessoas que com Deus e em Deus conseguem caminhar e se manterem de pé diante de tantas fake news. A gente tem aprendido isso, né? Por quê? Porque através das suas vidas, o sustento delas ainda que não queiram admitir, vem de Deus. Porque somente Deus pode te dar forças para você sobreviver a tanta maldade. A pergunta diante de um mundo de tanta crueldade, as pessoas querem atacar. E justamente esses ataques vêm muitas vezes aos cristãos, porque eles dizem, você não pode responder. Você não pode fazer isso, porque você é cristão. Exatamente. Né? Mas eles esquecem que nós temos um Deus que nos responde. E o nosso Deus é justo e fiel. Deus é misericordioso, mas é justo e fiel. A nossa resposta é Deus. É por isso que a gente não fala nada, é por isso que a gente às vezes parece que não tem atitude nenhuma. A gente tem que ter uma consciência íntegra diante de Deus. Porque não é aquela pessoa que vai responder você. É o Deus que ela serve. E nós estamos falando de Deus. Deus é muito justo. Deus é muito fiel. Então, você está aí, de repente, sendo vítima desses fake news e essas coisas que se promovem. Nós estamos aqui para fazer a campanha da notícia verdadeira e espalhar o bem, né? Amém, isso mesmo. Isso, muito lindo, né? Que é muito isso, bom, maravilhoso. Vamos então aqui ouvir o Dr. Márcio Vieira com mais uma pergunta. Dr. Márcio, durante a campanha presidencial americana de 2016, foi revelado o uso de robôs difusores de notícias falsas. Os partidos políticos usam esse tipo de robô no Brasil? Desde a última eleição nos Estados Unidos da América, em que Donald Trump foi eleito, as notícias falsas passaram a ser o tema central de debate das eleições de 2018 aqui no Brasil. A mais recente reforma eleitoral, procedida pela Lei 13.488 de 2017, trouxe 3 novas regras para a propaganda eleitoral na internet em 2018, basicamente para garantir a lealdade nas campanhas eleitorais, conforme as inovações previstas no artigo 57b da Lei das Eleições. A primeira inovação diz respeito ao combate dos já conhecidos perfis falsos, fakes, e proíbe a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral por meio de cadastro em serviços online com a intenção de falsear a identidade. Outra regra nova se refere ao uso do recurso de impulsionamento somente com a finalidade de promoção dos próprios candidatos ou dos seus partidos. E a terceira, notadamente em relação à pergunta, trata da restrição do impulsionamento de conteúdos eleitorais às ferramentas disponibilizadas pelos provedores de aplicação diretamente contratados. Com isso, é vedado que o uso de outros dispositivos ou programas, tais como os chamados robôs, notoriamente conhecidos por distorcerem a repercussão de conteúdo. Portanto, a utilização dos chamados robôs nas eleições aqui no Brasil é terminantemente proibida. E a violação desse dispositivo que estabelece essa proibição, que é o artigo 57b da Lei das Eleições, sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, também a responsabilização do beneficiário, ao pagamento de uma multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Bom, excelente. Bom,
Gostaria de informar você que você pode acompanhar o nosso programa pelo meu perfil, Eliana Ovale, Ovale com 2 L's, ou pela página aqui no Facebook, Programa de Rádio Elas por Elas, tá? E o nosso programa hoje vai até 14 horas, então você pode participar, compartilhar o programa, e ele vai ser o nosso horário mesmo de meio-dia às 14 horas. Sim, porque compartilhar a verdade é muito mais produtivo do que as fake news. Com certeza. E é isso. Vamos então a um breve intervalo e nós voltamos num instante. Programa Elas por Elas. Uma e 29. Rádio Contemporânea. Voando mais alto. Nos Passos de Jesus, do Bispo Macedo. É um livro para você que deseja seguir Jesus da maneira correta. Aprender a orar, jejuar, entender a Bíblia e saber mais sobre o Espírito Santo. Se você ou um amigo quer seguir Jesus, mas não sabe por onde começar, comece por aqui. Peça o livro Nos Passos de Jesus agora, com segurança pelo acacenter.com.br. Entregue em sua casa. Nos Passos de Jesus, no acacenter.com.br. O melhor alimento para a sua fé. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, programa Espaço de Luz. Você precisa blindar seu casamento? Existe um curso para isso? No Univer Vídeo já tem. Convide quem você ama e aproveite o curso Casamento Blindado. São 7 aulas que irão revolucionar a sua vida de uma vez por todas. Comece hoje mesmo. Acesse univervideos.com. O nosso site é www.radiocontemporânea990.com.br. Programa Elas por Elas. Bom, minhas amigas queridas que acompanham aqui o programa Elas por Elas, só quero lembrar que, se por um acaso nós estamos ao vivo pelo Facebook, cair a internet, nós vamos de novo recomeçar uma live de um programa de meia hora. Mas vamos continuando aqui nessa live. O tema é fake news. Rosângela, existe fofoca do bem e fofoca do mal? Olha, minha querida, a única fofoca do bem que eu já vi foi quando Jesus fala com Satanás: está vendo meu servo Jó? Homem bom, homem valente, que não se desvia do mal, que se desvia do mal. Essa é a única fofoca boa que tem. Na palavra de Deus é a única. Toda fofoca é ruim, porque tem um objetivo: atingir alguém. Atingir alguém, porque a essência humana é má. Nós somos falhos, nós somos fracos, pecadores. Um grande teólogo do Novo Testamento, ele dizia: maldito o homem que eu sou, que não habita bem nenhum em nós. Ele dizia: o bem que eu quero, eu nem consigo fazer. Eu quero fazer o bem, mas o meu homem interior não deixa. Ele dizia, Paulo falava: o bem que eu quero, eu nem faço. Eu só consigo fazer o mal que eu não quero. Agora você imagine aquele homem, a sombra dele curava. Quem somos nós diante de Paulo? Quem somos nós diante de Deus? Toda fofoca provém do mal. Nós mesmos, conforme foi falado ali, examine-se o homem a si mesmo. Às vezes nós queremos levar um relatório positivo e acabamos com um relatório negativo. Então, infelizmente, a nossa essência é má. O homem tem que reconhecer: eu não sou bonzinho. Não existe bonzinho, não. Aquele que diz que não tem pecado, logo a verdade não está com ele. Se a verdade não está com ele, ele é um mentiroso.
Então as pessoas dizem, não, eu sou ótima. Eu desconfio dessas pessoas, Eliana. Desconfie, querida amiga, daquela que chega até você e diz, olha, eu sou ótima, eu não peco, eu sigo as leis de Moisés. Na Bíblia diz que quem fazia isso eram os fariseus. E João Batista chamou ele de quê? Raça de víbora. Quem vos livrará da ira vindoura? Olha, eu posso dizer o seguinte, vou te dar um relatório, se a pessoa me pedir um relatório, aí é diferente. Olha, você me dá um relatório da Georgie, mas com sinceridade. Então, eu vou te dar a minha visão que eu estou vendo, e não o conteúdo total dela, porque eu não conheço. Então, a pessoa tem que vigiar no que ela fala. Toda fofoca provém do nosso adversário, porque o diabo, ele reina no caos. E a grande diferença é que o nosso Deus, ele é o Jeová Shalom, ele é o príncipe da paz. O cristão, conforme foi falado ali, muito bem falado pela Isa, ele tem que promover a paz e não a guerra. Se você leva, está lá, porfias, dissensões, emulações, está lá. São as obras de quem? Da carne. Mas o fruto do Espírito é paz, longanimidade e domínio próprio. Vê se aquela pessoa que está trazendo o relatório, se ela não tem domínio próprio, eu nem acredito. Não acredito. Lenice, a fofoca, então, é uma forma de espalhar notícia falsa, né? É uma forma de espalhar. Porque a gente usava muito esse termo de fofoca quando não existia as redes sociais. E hoje, porque antigamente a fofoca era feita da janela, do portão, e ela era disseminada de forma bem menor. Hoje em dia é uma macro fofoca, né? Então ela mudou de nome para fake news, mas é uma fofoca. É uma fofoca digitalizada, é uma fofoca que levou um outro nome, é algo mais moderno e até mais nocivo, né? Pior ainda do que naquela Porque época. tem um alcance o de milhões alcance é de muito pessoas. maior. A distribuição é exponencial. Um campo de segundo, milhões de pessoas podem Eu estar lembro, contaminadas. geralmente eu não entro em polêmicas em redes sociais. Eu não discuto, não entro, especialmente eu posto alguma coisa. Mas uma pessoa que eu conhecia postou uma mensagem com relação àquele juiz que deu uma liminar com relação a que as pessoas começaram a dizer que era cura gay. Gente, aí eu entrei, eu falei assim, não, eu tenho que falar alguma coisa. Eu falei para a menina, você leu a reportagem? Você só leu a mensagem, porque o título era Juiz autoriza a cura gay. Não é isso. O que o juiz autorizou, na verdade, é que os psicólogos tratassem dessas pessoas com conflitos, porque às vezes a pessoa se descobria homossexual, mas tinha um conflito. O juiz não determinou que o psicólogo tratasse, curasse a escolha daquela pessoa. Aí eu falei assim, gente, leia a reportagem, para de ler só manchete, porque quando a gente lê só manchete, a gente vai e aí a menina falou para mim, não, mas eu não sou formada em direito. Eu falei, não, mas não precisa ser formada em direito. Basta você ler a reportagem e você vai entender e não vai ficar espalhando, porque ela, assim, umas 100 pessoas curtiram o que ela falou. Então, 100 pessoas, no mínimo, só leram a manchete. Claro. Só leram a manchete. Georgie, você foi vítima de uma fake news pelo jornal, de dois ou um jornal, não me lembro se foi um ou dois. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Então, meus amigos, antes mesmo das fake news, né, ganharem protagonismo no cenário midiático, né, aconteceu uma coisa comigo, assim, terrível. Foi em 96, eu tinha me convertido, um tete-a-tete maravilhoso com Jesus, e daí eu me batizei. E um repórter de um jornal falou, queria fazer uma matéria sobre a sua conversão, e vai ser maravilhoso, vai atingir muitas pessoas, muitos jovens. Eu, né, daí acreditei, né, achei incrível o que ele falou, e daí fui fazer a matéria. Bom, daí, 2 dias depois, eu recebo um telefonema do meu pai, assim, 6 horas da manhã, né, meu pai, telefonema do meu pai, 6 horas da manhã, né, eu fiquei naquele ímpeto, minha filha, você está na capa do jornal. E daí, quando eu fui ver o jornal, eles fizeram uma montagem grotesca, fizeram isso que eles, o lead da matéria, né, chamada de capa,
deturparam totalmente, fizeram uma montagem com uma foto minha, colocaram a minha, enfim, fizeram uma montagem bizarra e colocaram assim na capa do jornal, assim como se eu tivesse, né, com a grife Eva, entendeu? Assim, nua, mas era uma montagem. Eu fiquei tão horrorizada, isso na capa do jornal, né? Foi um baque terrível. Daí, o que eu fiz? Eu procurei, né, um advogado maravilhoso de direitos autorais, né? E ele graças a Deus, ele foi um instrumento de Deus. Não é à toa que o nome dele, ironicamente, é Neemias, né? Tapando as brechas, o reparador de brechas, né? E nós entramos no jornal e, para honra e glória de Jesus, nós ganhamos. E eu queria até, Lili, assim, dar um briefing rapidinho e dar umas dicas para pessoas que foram vítimas disso, né? Midiaticamente, saiu alguma matéria, alguma nota, né? Se você, né, ouvinte, nossas amigas que estão ouvindo isso agora, se de repente você foi vítima disso, ou na rede social, né, você pode lutar pelos seus direitos, porque incidiu, o processo ele foi pautado em várias bases, foi calúnia, difamação, injúria, uso indevido de imagem, né? Então, quer dizer, foi na verdade um pupurri de situações, de irregularidades, né? E daí ele fez algumas coisas, e esse caso contra esse jornal foi uma jurisprudência muito boa. Inclusive, o meu irmão, né, também ganhou um processo contra a famigerada Globabilônia, né? Ele ganhou um processo também, que fizeram uma coisa similar, né? Então, o que você tem que fazer, né? Procurar imediatamente um advogado. Eu fiz ainda, a gente fez, né, por orientação do Neemias, um abaixo-assinado de pessoas, né, que me conheciam, que falaram que aquilo realmente não coadunava, né, com o meu perfil, mas, sabe, testemunhas, quer dizer, foi totalmente, o arcabouço do processo foi totalmente pautado também em abaixo-assinado. Ele fez uma exposição de motivos tremenda e entrou o processo contra o jornal, né, o famigerado jornal, e graças a Deus nós ganhamos. Demorou, né? Você vê, em 96, eu ganhei em 2008. Por isso muita gente desiste de lutar, de aplicar, porque a gente, o ser humano em geral, é muito ansioso. Então, quando está machucado, quando alguma coisa incomodou, você quer aquilo na hora, né? E a justiça, às vezes, ela pode parecer demorada, mas o importante é que ela aconteça. Não fará justiça a Deus aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, né? Embora pareça demorado em defendê-los, tudo é Kairos de Deus perfeito. Temos mais uma pergunta para o Dr. Márcio Vieira. Dr. Márcio, a regulamentação sobre fake news ameaça a liberdade de expressão? A regulamentação sobre fake news não ameaça a liberdade de expressão. Ao contrário, ela permite, inclusive, que este direito conviva de maneira harmônica e respeitosa com outros direitos e princípios, como, por exemplo, a garantia da honra. É interessante sabermos, Eliana, que a internet não é terra sem lei. Prova disso foi o surgimento recente na legislação regulamentadora do setor do chamado Marco Civil na Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, que, entre outras normas, prevê a possibilidade de responsabilização de sites e de terceiros contra a manifestação na internet, quando há ilegalidades, seja contra a honra, contra a imagem alheias, ou até mesmo difundindo informações inverídicas, né, as chamadas fake news. A própria Lei das Eleições, bem como os artigos 242 e 243 do Código Eleitoral, como já falamos anteriormente, vedam práticas ilegais que extrapolam o exercício do direito de manifestação na internet, quando, por exemplo, ocorre lesão irreversível à imagem e à honra pessoal de um candidato. Isso também é uma forma de regulamentação prevista em lei. Inclusive, um candidato, partido ou coligação, observado o previsto no artigo 96 da Lei das Eleições, eles poderão pedir à Justiça Eleitoral, por exemplo, a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado, que deixar de cumprir disposições legais.
devendo o número de horas de suspensão ser definido proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso. Isso está previsto lá nos artigos 57A, I e J da Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. Infelizmente, é prática comum, principalmente no período das eleições, a veiculação de propagandas e discursos que ridicularizam e degradam a imagem de candidatos. Tudo, ou quase tudo, no fundo, é feito sem a menor preocupação com a importância das eleições e quase uma aposta no caos, como uma suposta proteção da liberdade de expressão. Mas e a preservação da honra? Onde fica? E a garantia da verdade na propaganda eleitoral? Não se trata aqui de um suposto conflito aparente entre princípios, até porque a Constituição e o Código Eleitoral tutelam o princípio da liberdade de expressão, mas vedam posturas ardilosas, abusivas. E mais, quando há fake news e propagandas contra a honra, o direito de resposta também pode ser exercido como medida processual. Isso está previsto lá no artigo 58 da Lei das Eleições. Portanto, Eliana, a regulamentação sobre fake news não ameaça a liberdade de manifestação, ao contrário. Ela permite o exercício da liberdade de expressão em harmonia com outros princípios, como, por exemplo, a necessária preservação da honra. Incrível a participação do Dr. Márcio, né? Olha, obrigada mesmo, tá, Dr. Márcio? Agora nós vamos ouvir 2 jornalistas também capacitados para responder as seguintes perguntas. Vamos ouvir agora o Marcos Hoffman na seguinte pergunta. Quem passa adiante notícia falsa são apenas pessoas desinformadas que passam qualquer coisa adiante sem se importar em conferir o conteúdo. Quem cria notícia falsa com mais diferentes propósitos para espalhar pelas diversas plataformas da web, o faz sabendo que vai encontrar pela frente milhões e milhões de pessoas que não se importam com o que lê e que querem ter um status melhorado junto aos seus amigos e pensam que passando coisas difíceis de se entender, vão subir no conceito entre esses seus pares. É assim que a notícia falsa se espalha com maior facilidade. Quem produz a notícia falsa nem sempre é uma agência, é alguém especializado no assunto. Pode ser um simples rapaz num canto que tem uma impressão errada de uma coisa, faz uma gravação interessante, passa para frente e aquilo viraliza sem querer. Agora, existe a notícia maldosa. Por exemplo, Os Protocolos dos Sábios de Sião é um livro que foi lançado no final do século XVIII, que visava destruir a imagem do povo judeu. Esse livrinho falso, totalmente falso, circulou na França, depois fez um estrago tremendo entre os judeus que viviam na França, depois circulou na Rússia, na época da Revolução, e contribuiu sobremaneira para o êxito da Revolução Soviética bolchevique. Depois circulou na Alemanha durante a ascensão do nazismo. Era, aliás, um dos livros inspiradores de Goebbels, um grande médico propagandista responsável pela imagem do Terceiro Reich de Hitler. Depois, até hoje, essa praga desse livrinho circula pelo mundo aí e atribui poderes horrorosos aos judeus baseados naquelas informações terríveis. Mais recentemente, o grande escritor Humberto Eco lançou, já morto, lançou O Cemitério de Praga, que ele faz uma viagem nas notícias falsas com essa intenção de destruir. Agora, dando um salto bem rápido, com o Facebook, o Twitter, as plataformas mais recentes, né? Qualquer pessoa virou produtora de notícia. Ela pode ser boa ou ruim, pode ser totalmente falsa ou
parcialmente falsa. E aí é que mora o perigo, porque eles fazem qualquer coisa. Eu me lembro de uma campanha que eu participei em 2004, que havia uma preocupação gigantesca em destruir, em desconstruir a imagem de um determinado candidato. Eles conseguiram. Esse senhor ficou doente e acabou morrendo de desgosto ao término daquela eleição. Portanto, cuidado com essas coisas. E se não fosse tão perigosa essa difusão de notícias falsas, o nosso próprio Criador não a teria incluído entre um dos mandamentos. Não falarás falso testemunho. Falso testemunho não é só chegar perante o juiz e contar uma história mentirosa. É também fazer fofoca, contar histórias mentirosas sobre determinadas pessoas ou sobre determinadas coisas ou sobre determinados negócios. É uma forma de fulano vende carne podre. Em pouco tempo acaba com o açougue daquela pessoa. Fulano vende camisas com tecidos contaminados com lepra. Em pouco tempo ele deixará de vender tecidos. É isso, meus amigos. Muito obrigada, Marcos. Agora nós vamos ouvir o jornalista Lucas Freitas Barbosa. Ele tem um estudo sobre fake news. Lucas, boa tarde. Boa tarde. Se são empresas particulares que checam a qualidade da notícia, os critérios também são particulares. Dentro desse princípio, como avaliar, classificar as notícias produzidas como verdadeiras, falsas, imprecisas, exageradas, distorcidas, etc.? É importante que o público, na hora da leitura, ou na hora de obter essa informação, obter esse conteúdo, ele tenha um senso de percepção independente. Busque pessoas que investiguem portais ou temas que sejam independentes. As principais empresas de comunicação, até as que detêm monopólio no Brasil, elas fazem esse serviço de checagem. Mas é como a senhora falou, se elas fazem serviço de checagem, elas fazem de acordo com a sua demanda, de acordo com o que não vai ferir pessoas que tenham valores ou princípios de ideologia ou econômico semelhantes a eles. Então, acho que é importante que as pessoas busquem essas agências de informações que sejam independentes. Hoje existem várias pessoas que têm um trabalho voltado só para apurar se a notícia é verdadeira, falsa ou, como a senhora usou, outro adjetivo. Para a gente observar uma notícia, um conteúdo falso, nós temos que analisar ele como um todo. Uma informação, ela precisa de fonte, ela precisa de que pessoas respondam. Procure saber se aquelas pessoas que estão ali naquela entrevista, elas existem, ou se elas realmente declararam aquilo. É muito comum agências que multiplicam essas informações falsas, que elas usem pessoas anônimas ou pessoas que realmente não existam. Então é muito importante que as pessoas analisem, olhem direitinho. Ao ler a informação, consuma ela tendo esse critério. Será que essa pessoa falou isso mesmo? Será que essa pessoa que está aqui, esse entrevistado, existe? Quando você faz esse trabalho de reflexão, você acaba ajudando a não aumentar uma mentira ou não compartilhar uma fake news. É o mais importante, que as pessoas tenham um senso crítico do que elas consomem ou leem. Maravilha, né, Isis? Olha, eu acho super importante isso. Se principalmente você tem tanta necessidade daquela informação, aquilo vai te fazer bem, é bom você ler a bula, ler todos os créditos daquilo que você pode estar usando. Que a notícia pode ser um remédio para a tua alma que vai te fazer bem ou vai te fazer muito mal e às vezes de forma fatal, onde só Deus vai poder restaurar o caso daquela pessoa que aderiu àquela informação. Quantas pessoas deixam de procurar a verdadeira felicidade porque foi vítima de fake news? Eu conheço muitas, né, que nessa caminhada de fé, por preconceito de mídias negativas, de mídias que atacam tudo aquilo que brilha, as pessoas sofreram anos, porque tinham medo de procurar ajuda onde tinha cura para a vida delas.
Então, é muito bom você checar. Se você realmente tem dúvidas, isso que o Lucas falou é super importante. Por que tal não checar? Vai lá constatar. Você vai lá, então você sabe se é bom, se é de fato de verdade. O que aconteceu na tua vida? Procura de perto, né? Para você saber se essa informação que você busca depende disso, é bom checar. Que circulou aí na internet há muito tempo, ainda continua, que o presidente Temer ia proibir a Bíblia no Brasil. Eu recebi essa mensagem de pastores, de professores teólogos. A minha resposta, eu falei, olha, eu vou checar essa informação, mas isso aí é impossível. O Brasil é um Estado laico. O direito à liberdade religiosa é assegurado na Constituição brasileira. E o presidente, ele é do executivo. Então, o conhecimento faz a diferença. Ele executa a lei, ele não faz a lei. E só o que muda uma Assembleia, a Constituição do Brasil é uma Assembleia Constituinte. Então, eu disse, isso aí é impossível. A pessoa tem que raciocinar. Isis, chegou a hora das considerações finais. Verdade, né? A gente teve um programa, assim, muito, muito carinhoso, porque sempre é carinhoso, sempre tive a oportunidade de fazer parte desse programa e sempre saio daqui dizendo que programa bacana, convidado sempre especial, as pautas muito importantes, e a gente vê que a conduta desse programa sempre foi de muita paz, né? Amém. E que essa paz aqui possa chegar para essas pessoas que de repente estão aí, além dos problemas que têm, elas estão vitimizadas, né, com as palavras negativas, com o que falaram, que ela acaba mais preocupada com isso do que resolver o problema que ela tem que resolver. Seja livre, tenha paz em Deus e siga em frente, porque Deus é conosco, né? E eu gostaria de agradecer, né? É realmente assim, é uma alegria você estar aqui também conosco. E nesse momento você pode perguntar se a Georgiana, a Rosângela, de repente eles têm alguma coisa. Sim, eu vou ter as considerações finais aqui com as nossas amigas, a Helenice e Rita, né? Gostaria de ouvir as suas considerações finais, os seus contatos e agradecer desde já por você ter feito parte do programa Elas por Elas, com a nossa querida Eliana Ofália. Com a querida Isis, Regina. Para mim foi um prazer e tenhamos em mente sempre, né, que inclusive o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem se preocupado também com essa questão do fake news e eles fizeram inclusive um post dizendo assim, dando uma orientação. Não tem fonte? Não repasse. Pesquise outra fonte. Leia a notícia inteira. Está em dúvida? Não repasse. Não acredite em tudo que você lê. Quem publicou? Cheque o histórico. Confira a data e, se tiverem muitos adjetivos, desconfie. Ótimo. Muito interessante. Muito obrigada aí pela participação. Poxa, obrigada. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Tem algum telefone para contato? Tenho 97-046-5688. Muito obrigada mais uma vez. E agora vamos ouvir as considerações finais aqui da nossa amiga Georgiana, né? Toda sorridente. Gente feliz faz outras pessoas felizes também. Lindas. Olha, agradeço de coração para vocês, para Eliana, querida, amada, Isis, né? Rosângela, também a nossa amada. Aqui não tem palavras para expressar, né? E é verdade, né? Passar a verdadeira felicidade. Não é a felicidade, né? É a felicidade real que só Jesus pode dar e que cada um de casa seja um propagador de boas novas, porque é isso que a gente foi chamado por Cristo, para a gente ser um eterno propagador de boas notícias, né? Das boas novas. E eu vou deixar um contatinho que, né, se alguém tiver alguma dúvida, né, tiver alguma dica sobre como entrar no processo, o e-mail é press, P de pato, R de rua, E de Eduardo, 2 S de saúde, press, que é imprensa, em inglês press.guine, G de gato, U de universo, I, N de nada, L-E, press.guine, @gmail.com. Um beijo no coração de cada uma de vocês, ouvintes. Obrigada maravilhosos. mais uma vez, né, Eliana? Obrigada, Georgiana. Ai,
E agora vamos ouvir a consideração final aqui da nossa amiga, a pastora Rosângela Soares Viana. Muito obrigada pela presença desde já. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Eliana, pela confiança de estar aqui mais uma vez. É muito bom, né? Essa empatia com o público. O rádio é imediato, ele alcança várias pessoas. E eu queria deixar um último versículo aqui para os ouvintes desse programa maravilhoso. Ele está em 1 Timóteo 4:1, que diz o seguinte: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, queridos, queridas, vigiem, porque vigiar está na frente de orar. Muito obrigada. Muito bom, né? Obrigada. Então, você poderia agora terminar com uma oração para Grande com chave de prazer ouro? falar com a verdade, né? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. E a verdade é o antídoto contra toda fake news, contra toda mentira. Então nós vamos falar com ele agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque na contramão desse mundo há aqueles que decidiram serem fortes em Ti para permanecerem fazendo a diferença nesta caminhada. E qualquer pessoa que tente ver de forma contrária terá que admitir que a força que mantém essas pessoas tem nome, e o nome é Jesus. Então, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor, com a gratidão de podermos estar aqui, promovendo a verdade que um dia nós encontramos em Ti. Que as pessoas que estão ouvindo, assistindo esta programação através da página do Facebook, através dos compartilhamentos do bem, ela seja alcançada nesta hora com uma força, com essa paz que só o Senhor pode dar. De repente, a vida desta pessoa foi parada, foi estagnada, porque um dia ela foi vitimizada por uma fofoca indevida, por um pensamento contrário, e aquilo dominou a vida dela de maneira que até o momento desta oração ela se via incapacitada de ir à frente. E a tua palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito para dar a você o fim que você espera. E é isso que nós queremos que aconteça na vida deste ouvinte, desta ouvinte. Deus é que sabe o pensamento que Ele tem sobre você. E se Deus pensa o bem sobre você, quem é o mundo diante dele? Ele é acima de todas as coisas. Então, neste momento, meu Pai, abraça essa pessoa. Abraça essa pessoa que está sofrida e levanta pessoas fortes e mantém forte aquele que não se rende às 30 moedas que Judas se rendeu para ter um momento de fama, de glória, de se sentir importante diante daqueles que dependiam das armas humanas para se defenderem. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora tocar neste aflito, porque há uma consciência em nós, que uma vez que o Senhor nos revelou a verdade, fomos salvos, nós temos por obrigação salvar. Para isso o Senhor nos chamou. Então, se essa pessoa está sofrendo, se essa pessoa está sendo perseguida, se essa pessoa se vê encarcerada diante de uma fake news, diante de uma mentira, ou impedida de chegar até a verdade, que é o Senhor, que essas algemas, que esse mal seja quebrado e que ela seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Pois a tua palavra diz: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E nós ligamos que esta seja uma semana de vitórias e abençoada na vida de todos os nossos ouvintes, de todas as pessoas que têm esta força e essa fé para fazerem a diferença como uma ferramenta do bem, levando a verdade. Sejam abençoados
em nome do Senhor Jesus. E nós cremos e por isso damos graças a Deus. Graças a Deus, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.